Olá, que bom ter a companhia de vocês. Sabe, às vezes parece que a gente vive em, em dois mundos separados. Como assim? De um lado, a gente tem a ciência, né? A microfísica, o eletromagnetismo, tudo tentando decifrar o universo em fórmulas. Certo. E do outro, tem a espiritualidade, a mediunidade, coisas da alma que parecem fugir de qualquer equação. A pergunta é: será que esses mundos são tão distantes assim? É a grande questão. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que tenta construir uma ponte entre eles. Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. É uma proposta, no mínimo, audaciosa. Audaciosa é a palavra. E olha, é fundamental a gente entender o contexto desse livro. Pense nele como um esforço do plano espiritual para traduzir, na nossa linguagem que é tão limitada, as leis que governam esse intercâmbio. Uma tradução, então. Exato. A nossa missão aqui hoje é tirar a mediunidade daquele lugar do mistério, do sobrenatural, e mostrar que ela é uma função neuropsíquica baseada em leis universais tão naturais quanto a própria gravidade. Entendi. Então a ideia é encarar a mediunidade com rigor científico, quase. Quase isso. Para a gente organizar essa conversa, que tal a gente seguir os pilares que a própria obra sugere? Acho ótimo. A gente pode começar pelo mais impactante, talvez. A natureza do pensamento. Depois, como o cérebro processa isso. E por fim, o que é essa tal de sintonia? Pode ser? Perfeito. É o melhor caminho para a gente não se perder. Então vamos lá. O livro já abre com uma ideia que vira a gente do avesso. Pensamento não é abstrato, é matéria mental. É o ponto de partida de tudo. Eu confesso que a primeira vez que li isso, tive que parar um pouco. A ideia de que cada pensamento tem substância, tem estrutura, isso muda tudo. E a obra explica de onde vem essa matéria. O universo todo, na sua essência, é o pensamento de Deus, que se manifesta como o fluido cósmico universal. O plasma divino, como eles chamam. Exatamente. A matéria-prima de tudo. E nós, como criaturas, usamos uma versão mais sutil dessa matéria para criar com a nossa própria mente. E o mais incrível é que André Luiz descreve essa matéria mental com uma arquitetura, com partículas que ele diz serem análogas a elétrons e núcleos mentais. Nossa, então não é só uma metáfora. De jeito nenhum. É uma descrição técnica. E a coisa fica ainda mais fascinante. O livro usa física para explicar como nossos estados mentais produzem ondas diferentes. Sim, com qualidades distintas. Vamos tentar detalhar. Os pensamentos comuns, do dia a dia, geram o que ele chama de ondas longas, associadas ao calor da nossa individualidade. É a energia de manutenção. Certo. Perfeito. É o motor funcionando em marcha lenta, mantendo o sistema aquecido. Mas aí se a gente sobe um degrau, entra numa reflexão, numa oração mais serena... Aí a coisa muda. A mente passa a gerar ondas de comprimento médio, e a analogia aqui é com a luz. É a nossa luz interior. A clareza, a inspiração. Isso. Seria, tecnicamente, a excitação desses elétrons mentais. Espera aí. Se tem calor e tem luz... A analogia nos leva para um terceiro nível, o mais potente. Exato. A obra diz que emoções muito profundas ou uma prece aflitiva emitem raios muito curtos e compara diretamente com os raios gama da física. Diz que tem um imenso poder transformador. Sim. Quer dizer que quando uma pessoa está numa dor profunda e reza com toda a alma, ela não está só pedindo, ela está literalmente emitindo uma energia de altíssima frequência. Exatamente isso. Ela está operando uma lei da física da alma. A fé se torna uma ferramenta de engenharia espiritual. É por isso que a prece de uma mãe por um filho, por exemplo, tem uma força que parece desafiar a lógica. Não desafia. Apenas opera uma lei que a gente ainda não domina. É a alma em sua potência máxima. Isso é impressionante. Ok. Então, o pensamento é matéria. Mas como essa matéria é processada e enviada? Qual é o motor disso tudo? O motor somos nós, o espírito. E a máquina, o nosso cérebro. André Luiz usa uma comparação ótima.
Ele diz que o espírito, operando pelo cérebro, funciona como um dínamo complexo. Um gerador. Um gerador autoexcitado, para ser mais preciso. A gente pega nosso esforço mental, nosso trabalho psicofísico, e o cérebro transforma isso em forças mento-eletromagnéticas. Então nós somos usinas de energia ambulantes. Exatamente isso. E essa energia, como qualquer outra, precisa de um circuito para fluir, não fica só parada. É aí que entra a ideia de circuito mediúnico. Perfeitamente. E como todo circuito elétrico, ele precisa estar fechado para a corrente passar. E o que fecha esse circuito? A sintonia de duas vontades. De um lado, a vontade apelo do espírito comunicante. Do outro, a vontade resposta do médium. É a aceitação, a permissão dele que fecha o contato. Para quem não é da área da elétrica, a analogia do rádio talvez seja mais simples, né? A própria obra usa. É a melhor de todas. O método Feynman em ação. O espírito é a estação transmissora. Isso. O médium é o aparelho receptor. E a música, a mensagem, só vai ser ouvida com clareza se o aparelho estiver sintonizado na frequência exata da estação. Simples assim. Perfeito. Senão, o que a gente tem é chiado. E o livro vai mais fundo e explica o que causa esse chiado, usando os termos da eletricidade. O primeiro é a resistência. Que seria o que na prática? Se o médium está ali tentando receber uma mensagem, mas está preocupado com as contas. Ou com a briga que teve mais cedo. Essa preocupação funciona como um mau contato, um fio enferrujado que dissipa a energia. É a definição perfeita. A energia se perde no caminho. E isso se agrava com o que a obra chama de indutância. Indutância. Pense na indutância como a memória magnética do circuito. Se o médium associa mediunidade com medo, por exemplo, esse medo fica armazenado no campo mental dele. Uma energia acumulada ali. Exato. E é por isso que uma interrupção muito brusca numa comunicação pode gerar o que o livro chama de descarga magnética. Uma descarga magnética. O que é isso? Sabe quando você desviga um aparelho antigo da tomada e sai uma faísca? Sim, claro. É uma energia residual. No médium, essa faísca pode virar uma dor de cabeça, um mal-estar, tontura. Não é místico, é a física do circuito sendo interrompida de forma abrupta. Faz todo sentido. Um tranco energético. E falta o terceiro elemento, a capacitância. Que é a capacidade de armazenamento. E no médium, isso seria a bagagem dele. O conhecimento, a moral, o vocabulário, as experiências. Um espírito pode querer passar uma ideia filosófica super complexa. Mas se o médium, o capacitor, não tem repertório para decodificar aquilo, mensagem não passa, ou passa toda distorcida, de forma rudimentar. A sintonia pode até estar perfeita, mas se o aparelho não processa o sinal, a comunicação falha. Nossa, aqui a coisa fica realmente interessante. Porque se somos esses rádios ambulantes, o que determina a estação que a gente sintoniza no dia a dia? Essa é a questão central. E a obra responde com a lei do campo mental. Que diz o quê? A lei é brutalmente simples. A criatura só assimila as influências com as quais se afina. Nossos pensamentos, nossos hábitos, nossa moral. Tudo isso cria ao nosso redor uma psicosfera, uma aura. Que funciona como um imã. Exatamente. Atrai e repele energias e companhias de forma automática. As consequências práticas disso são gigantescas. O livro dá o exemplo da maledicência, do hábito de falar mal dos outros. Um exemplo clássico. Flexo condicionado, né? A mente se vicia nesse padrão e se liga a outras mentes encarnadas e desencarnadas que se nutrem disso. É a base técnica da obsessão. É isso. Não é um ataque aleatório. É uma sintonia que nós mesmos estabelecemos e mantemos. É uma via de mão dupla. E o contrário também vale, claro. Com certeza. O trabalho construtivo, o estudo, a arte, a ajuda desinteressada, tudo isso cria correntes mentais saudáveis, que formam uma psicosfera equilibrada, um escudo protetor e um farol. A afinidade é a lei. E nesse cenário, a prece volta como uma força tremenda. O livro a descreve como um comutador das correntes mentais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a oração tem o poder de, instantaneamente, mudar a nossa frequência.
É como girar o dial do rádio. Mudar de estação. Exato. Se você está numa estação cheia de ruído, você não precisa ficar ali. Você gira o botão e busca uma com som limpo. A prece faz isso com a nossa mente. Ela nos desconecta das faixas inferiores e permite sintonizar com as superiores. É uma verdadeira higiene do espírito. Uma limpeza do nosso campo mental. É a melhor definição. Então, se a gente junta todas as peças, o que tudo isso significa? Que a mediunidade não é um dom de alguns poucos, mas uma faculdade da alma, uma lei que opera em todos nós o tempo todo. Sim. E entender esses mecanismos é, no fundo, um convite à reforma íntima. Um convite que não dá para recusar. Sem dúvida. E quando a gente aplica isso na prática do bem, a lógica fica ainda mais bonita. Pense no passe, na mediunidade de cura. Certo. A higiene mental e a autoridade moral de quem aplica o passe não são só caprichos éticos, são requisitos técnicos. Técnicos. Sim. A obra usa uma analogia perfeita. O médium é como o filamento de tungstênio de uma lâmpada antiga. Ah, essa analogia é ótima. Ele não cria energia. A força vem da usina do plano espiritual. Mas é a pureza do filamento, a capacidade dele de suportar a alta voltagem sem se romper, que permite que a força se manifeste como luz que cura. Se o filamento é impuro, ele queima. Bah! E para fechar esse raciocínio com chave de ouro, a obra aponta para Jesus como o médium de Deus. O modelo máximo. As curas, a caminhada sobre as águas, a multiplicação dos pães, nada disso foi quebra das leis da natureza. Pelo contrário. Foi a demonstração do potencial máximo de um espírito em sintonia perfeita e absoluta com as leis divinas. Ele as aplicou no grau máximo. Servindo de modelo do que a sintonia com o bem pode realizar. Em resumo, então, as ideias centrais são... Olha, eu diria que são 3. Primeiro, o pensamento é uma força real que constrói ou destrói. Segundo, nós somos os únicos responsáveis pelas sintonias que estabelecemos. E terceiro, a mediunidade, entendida nessa base, se revela uma ferramenta poderosíssima para o nosso autoaperfeiçoamento. Por isso mesmo fica aqui o nosso convite. Essa nossa conversa foi só um aperitivo da riqueza que é essa obra. Indicamos com muito entusiasmo o estudo na íntegra de mecanismos da mediunidade. Leitura fundamental. E, como base moral para tudo isso, a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. São obras que se complementam, né? Fundamentais para quem quer avançar com segurança na jornada da reforma íntima. E vale lembrar que os outros vídeos da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que contam toda a jornada do André Luiz, também já estão disponíveis aqui no canal do YouTube, O Invisível Essencial. É uma maratona de conhecimento que vale muito a pena. Com certeza. E para encerrar, a gente deixa aqui uma reflexão. Se cada pensamento nosso é uma construção real, com substância e forma na esfera da alma, que tipo de universo nós estamos edificando ao nosso redor, neste exato momento?